É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desafios do Ministério da Saúde, do Conselho de Combate à Covid-19, superlotação dos hospitais, urgência da vacina e participação do setor privado. Eu converso com Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde. Doutor Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui. Bom, nós estamos acompanhando aí números ainda muito elevados da pandemia, número de mortos perto de 4.000 por dia e acompanhando também a dificuldade de atendimento nos hospitais, que agora pega tanto os hospitais públicos como privados, o risco de falta de insumos. Eu queria saber qual o balanço que o senhor faz desse momento da pandemia. Eu acho que é um desdobramento de uma falta de planejamento. Nós sabemos que os hospitais são estruturas que foram montadas nos últimos anos dentro de um fenômeno chamado deshospitalização. Com o surgimento da Covid, a busca de leitos começa a aumentar, os pacientes que se recuperam dos quadros de Covid também se acumulam e, portanto, existiria uma necessidade de uma melhor infraestrutura, um maior número de leitos. Isso, efetivamente, acabou não acontecendo. Além disso, evidentemente que esses pacientes consomem insumos e a indústria nacional, ela de certa forma foi desestimulada dentro da sua linha de produção. Portanto, nós estamos aí pagando o preço de um processo que poderia ser mais bem estruturado caso houvesse planejamento e políticas melhores, tanto em políticas públicas de saúde como políticas como a do complexo industrial da saúde. Agora, nessa situação emergencial que nós estamos, há um risco concreto de falta desses insumos? Isso já está acontecendo. Muitos falam do oxigênio, o problema do oxigênio é um problema de transporte para algumas regiões mais distantes do país, mas nós estamos vivendo aí uma questão importante em relação aos kits de intubação, em relação ao uso de determinados tipos de medicamento. É evidente essa carência. Então, nós estamos aí numa situação realmente muito triste para um país que, a rigor, tinha um espaço importante do seu desenvolvimento, nós tínhamos aí uma política de estímulo à indústria, nós tínhamos como nos planejar, nós sabemos que a pandemia afeta de forma geral, internacionalmente, mas certamente que o Brasil ficou para trás. Aliás, desde o começo. Nós primeiro minimizamos, quando digo nós, foram aqueles que são responsáveis pelas políticas públicas de saúde do país. Minimizamos o fenômeno da pandemia, minimizamos a importância dos testes, nós não nos disciplinamos dentro de um discurso único, houve uma carência enorme de um discurso de uma liderança um pouco mais uníssona, uma falta de entendimento nos diferentes níveis de governo, um atraso em relação ao processo das vacinas. Acho, inclusive, que poderíamos ter inserido todo o setor privado para que ele participasse de uma maneira mais efetiva e, portanto, a situação é caótica como retrato de uma falta de visão um pouco mais estruturada em relação às questões da saúde no nosso país. Isso já é crônico e agora se acentua. E nós temos visto falar muito da aquisição de vacinas, de novos contratos, a aprovação pela Anvisa, mas o que nós temos de concreto no curto prazo é que o próprio Ministério da Saúde reduziu quase pela metade a disponibilidade que nós podemos contar agora em abril, não é? Nós vimos muito mais uma briga para ver quem era o proprietário do contexto da vacina do que uma política de diplomacia da vacina. Quer dizer, o Brasil tinha que se relacionar, nós sabemos que dependemos da indústria internacional para que a gente possa ter acesso a essas vacinas. Portanto, seria importante uma relação importante com os centros produtores de vacina, a Índia, a China, até mesmo a Rússia. Nós sabemos que alguns locais do mundo têm excedente de vacina, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Canadá. Então, para tudo isso, existiria a necessidade do entendimento por parte, principalmente, do governo federal, para que isso pudesse acontecer. E agora nós estamos numa situação, eu acho, muito difícil, não vai ser fácil reverter, pelo contrário, nós estamos vendo atrasos sucessivos. Hoje, novamente, nós vimos o Ministério da Saúde dizendo que não será possível, a curto prazo, fazer o número de vacinações que se pretendia fazer diariamente, e, portanto, algo a lamentar, que são pessoas aí morrendo, 4.000 mortos a dia. Quem podia imaginar que só chegaríamos do ponto que chegamos? E com projeções ainda bem negativas por causa das variantes que parecem estar agravando muito o caso e parte da população ainda não leva a sério, né, doutor Cláudio? Esse que é o problema também. A população está cansada, Denise, a população está exaurida, está vendo discursos contraditórios. Logicamente que ela tem uma preocupação,
com o seu próprio sustento. Quer dizer, as consequências, os desdobramentos de natureza econômico-financeira, é claro que isso passa, de certa forma, a prejudicar. Tanto que eu tenho defendido aquilo que eu chamo como política para que a gente possa minimizar os danos. Isso já aconteceu quando nós tivemos outros quadros infecto-contagiosos, como é o caso da AIDS. Quer dizer, a gente tem que encontrar a melhor forma para que o efeito seja o menos danoso possível. Então, temos que esclarecer a população. Mas quando a gente vê discursos desencontrados e, efetivamente, uma falta de ordenamento na busca que é a alternativa, que é a vacina, fica muito difícil para que a população aceite aquilo que nós estamos discursando e não vê acontecendo na prática. Agora, o senhor acha que deveria haver uma participação maior da iniciativa privada na aquisição de vacinas, tanto empresas, que vários empresários estão se oferecendo para aquisição, pensando talvez não em repassar para o Ministério, mas para vacinar os próprios funcionários, clínicas de vacinas também querendo participar. Como é que poderia se dar esse processo? Veja, a participação do setor privado dentro do sistema público é tradicional. Mais de 60% dos leitos do sistema público, eles são leitos da iniciativa privada. Portanto, que a iniciativa privada sabe como administrar e ela tem mais flexibilidade na mecânica de aquisição, todos nós sabemos. Só a responsabilização da iniciativa privada para aqueles que fazem parte do setor suplementar já seria um alívio, é 25% da população. O fato é que, durante muito tempo, a gente quis discursar achando que a gente iria corrigir as questões da exclusão social, fugindo da inserção do setor privado. Quer dizer, como se o setor privado não contemplasse brasileiros de forma geral. Uma coisa é o setor privado, outra coisa são os grupos prioritários. Eu não vejo como isso não pudesse ser melhor organizado com a inserção do setor privado. Eu não tenho a menor dúvida de que a situação não seria isso. Eu tenho dito desde o começo, Denise, eu prefiro até que nós corramos um risco de repente, cometer alguma injustiça do que incorrer na maior das injustiças, que é aquela que nós estamos agora atravessando, não vacinar quase ninguém. Esse atraso que nós estamos vendo na vacinação, porque todas as projeções melhores são para o segundo semestre. E nós estamos numa corrida contra a pandemia, não é? Sim, se continuar na velocidade que nós estamos, temos aí pelo menos 2 anos e meio para poder vacinar um número que possa representar a assim chamada imunidade em rebanho. Quer dizer, eu acho que a gente precisa acelerar isso, ainda é tempo de trazer iniciativa privada, ela vai contribuir, ela vai aliviar todo o Sistema Único de Saúde, isso só pode ser bom para o nosso país. O senhor acredita que esse conselho que foi criado agora, com o governo federal, o Congresso participando também, possa agilizar em alguma medida? Eu acho que sim, porque ela traz novos atores, ela traz a inserção de uma série de pessoas que representam a sociedade civil. É uma pena, porque na verdade o legislativo não teria o papel do executivo. Executivo é executivo, legislativo é legislativo. Mas a pressão do legislativo, nesse sentido, vai poder trazer algum tipo de agilidade também por parte do executivo. Inclusive tivemos uma mudança, né, no comando do Ministério da Saúde e pelo menos o discurso mudou um pouco, não é? O novo ministro é um médico, é uma pessoa que tem a melhor das boas intenções, está procurando articular o seu relacionamento com a comunidade médica. A medicina é uma atividade que envolve o médico e, portanto, ele está trazendo uma nova perspectiva para que a gente possa, de repente, acelerar tudo isso. Acho que ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas temos que dar credibilidade para o ministro que recém começa. Perfeito. Eu conversei aqui com Cláudio Lotenberg, que é presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e também do Instituto Coalizão Saúde. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Desde é um prazer estar com você e com os telespectadores. E fica o recado da responsabilidade, né, de cada um de se cuidar. Agora é com vocês.